João, o Evangelho, capítulo de número 14. Quero ler com você a partir do versículo de número 21. E diz assim a palavra do Senhor: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, há uma canção antiga que nós cantávamos em acampamentos, mais em momentos descontraídos, que diz mais ou menos assim: eu amo a Cristo. Sim, eu amo a Cristo. E aí as outras pessoas perguntam: por que você ama Cristo? E a resposta: porque ele morreu por mim. Quando nós pensamos nesse texto, dessa canção curta, nós pensamos que esse é um amor até bonito, uma expressão bacana de ser cantada, mas ela não reflete de verdade o que é a motivação de um coração que ama. Ela não reflete o que é um amor verdadeiro, tal qual Jesus menciona nesse versículo. Porque está baseado não apenas numa questão de entendermos de fato o que significa amar a Cristo, mas está baseado em algo que Cristo fez por nós. E embora esteja totalmente correta essa questão, algo que o Senhor fez por mim é belo, é bom, trouxe um benefício fantástico. Eu devo aprender de fato o que é o fundamento e o que está nessa questão que Jesus está apresentando aos seus discípulos e apresentando à sua igreja sobre o verdadeiro amor e como esse amor se manifesta e quais as implicações que esse amor traz para aquele que o vivencia de fato. Se você voltar um capítulo, você vai ver que o contexto, irmãos, desse versículo está dentro de um grande momento de diálogo de Jesus com seus discípulos. Os capítulos 13 até 17 de João mostram o que acontece naquele momento em que Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos. Naquele momento, a comida na mesa, Jesus está ao mesmo tempo se reunindo em comunhão, há koinonia ali naquele momento. Todos esses capítulos vão descrever algumas falas de Jesus naquele período em que ele está se despedindo dos discípulos, mas Jesus também está trazendo algumas palavras de despedida e ao mesmo tempo há um sentimento de amor, de convivência, de aquele cuidado mútuo, mas há também um sentimento de tristeza. Porque Jesus está dizendo: olha, a nossa caminhada juntos fisicamente está chegando ao final. E quando Jesus inicia o capítulo 14, ele está exatamente falando sobre isso para os discípulos. Ele diz: olha, não se deixe turbar o seu coração. Não se entristeçam demais. Creiam no Senhor e creiam naquilo que eu tenho vivido e falado a vocês nesses anos que nós estamos juntos. E aí Jesus então vai desenvolvendo o argumento de que ele está indo agora para estar junto ao Pai, preparar lugar para os discípulos e para todos aqueles que viriam depois. E Jesus é interpelado algumas vezes pelos seus discípulos. Até antes do capítulo 14, Pedro já fala alguma coisa para Jesus. Mas depois Jesus vai falar com Tomé, Jesus vai falar especificamente com Filipe. E lá na frente, já no capítulo de número 15, no final, nós vamos ver que os discípulos conversam entre si, demonstrando que eles mesmos não estavam entendendo completamente quais eram as palavras de Jesus. Irmãos, quando Jesus chega aqui nesse versículo que nós lemos, Jesus então está trazendo para eles uma palavra que vai demonstrar de fato qual é o maior sentido do Evangelho, de vivermos o Evangelho, de estarmos a cada dia nos apresentando mais diante do Senhor.
E qual a justificativa para nós pararmos para pensar nisso hoje, nessa manhã? Quantos de nós, irmãos, não temos passado por momentos de confusão nesses nossos dias? Uma questão bem rápida para você trazer essa palavra à sua mente. Essa semana, da metade para cá, todos os dias, em todos os jornais, você deve ter ouvido falar de um assassinato no Rio de Janeiro. De lá para cá, irmãos, eu recebi mais ou menos cerca de 50 mensagens por internet de gente falando uma coisa, gente falando outra coisa, gente afirmando uma terceira questão. Os jornais trazem outras coisas. Um pastor presbiteriano foi entrevistado para se manifestar sobre isso. E a gente vê que a resposta de todo jeito. E eu não estou tratando do universo lá de fora, eu estou tratando do universo dentro da igreja. Quantas respostas e palavras e afirmações, defesas e acusações se levantam num momento quanto esse. Mais ainda, irmãos, alguns dias atrás, coisa de umas 2, 3 semanas, correu um vídeo mostrando uma questão de uma profecia do livro de Isaías sobre a Síria. Mais um outro rebu tomou conta dos assuntos. Gente falando uma coisa, gente falando outra. E o que se percebe, irmãos, é que a gente tem vivido um tempo em que as pessoas acabam colocando um monte de coisa dentro do seu pensamento quanto ao Evangelho. Muitos colocam uma psicologia, uma psicologização das coisas dentro do Evangelho. Quando recebe uma palavra do Senhor, a pessoa coloca um filtro que vem com motivações psicológicas, que vão retratar, se vem uma palavra para ela, ela coloca o seu sentimento antes. Se eu gostei, eu recebo. Se eu não gostei, eu começo a trabalhar alguns argumentos para refutar aquela ideia. Outras vezes nós vemos uma colocação bem sociológica. Vemos uma palavra que é palavra bíblica e muitas vezes nós manifestamos, mas isso tem que ser colocado dentro de um contexto, dentro de uma época. É verdade, nós devemos fazer essas investigações, porém, a realidade é palavra de Deus ou não é? E eu recebo ou não recebo se é palavra de Deus? Ainda que eu faça algumas qualificações. Pois bem, quando falamos de Jesus dizendo, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, nós podemos, irmãos, tirar algumas lições para a nossa vida cristã. Como tem sido a sua realidade com o Evangelho, com a palavra de Deus e com o seu meio de convívio diário? Como tem sido a sua resposta às questões que têm se levantado diante de você? Um crime, uma pergunta, um insucesso numa situação dentro de casa, uma situação que às vezes você vê que está diante de você, você precisa resolver, e às vezes falta algum argumento, falta alguma atitude. Como o crente deve realmente expressar que ama a Cristo? Porque nós sempre declaramos que amamos o Senhor, cantamos canções, cantamos e falamos, eu amo o meu Senhor. Mas como de fato nós expressamos se é bíblico, como o Senhor nos adverte ou não? A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, nesse versículo, é que amar ao Senhor extrapola a questão do sentimento. Extrapola a questão do que eu chamo de coração, do que eu chamo das minhas emoções, das minhas volições. Amar, irmãos, extrapola aquilo que nós aprendemos que é ânima ou a alma. Vai além, irmãos, de alguma coisa, de sentimento, porque a alma está sujeita a estímulos. Se você tem alguém que te estimula, que fala algumas coisas que te afagam, que você gosta, a tendência é você se aproximar e ouvir um pouco mais essa pessoa. Mas o contrário também é verdade. Se alguém pisa no teu calo, se alguém coloca alguma questão que você sabe que de algum momento te traz desconforto, você tende a se afastar dessa pessoa também. E não é difícil você pensar, quando você ouve uma palavra dentro da igreja, por exemplo,
que te coloca para cima, que diz que você talvez é a pessoa mais amada nesse universo e de repente você diz, opa, essa palavra é para mim. Mas quando vem alguém e diz assim, você precisa largar esse seu pecado, você precisa se arrepender constantemente dos seus erros, você diz, isso não foi para mim. E a gente traduz isso de várias maneiras, por exemplo, poxa vida, como eu amo aquele irmão, toda vez que eu encontro ele coloca para o alto. Nossa, mas aquele irmão, eu já não vou tanto com a cara dele. Ô bicho negativo, senhor. Parece que sempre tem alguma coisa, porque ele acha que né? Não sei, de repente ele está olhando lá no furinho da porta e te viu. Irmãos, Jesus está dizendo que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Volte para a sua Bíblia, no capítulo de número 13, versículos 36 a 38. Você vai ver alguém que era extremamente empolgado com as coisas. Era apaixonado pelos atos de Cristo, no sentido de que ele via realmente os atos de Deus sendo manifestos na pessoa de Cristo. E esse alguém que diz assim, Senhor, aonde o Senhor for, eu vou estar junto. Por ti eu vou te dar a minha vida, versículo 37. E versículo 38, Jesus diz, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Alguém, irmãos, que tinha a sua volição colocada em algumas coisas que já tinha visto Jesus fazer. Em algumas palavras do Salvador. Foi esse mesmo que o Evangelho de Mateus traz, que diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a maior declaração que um crente pode fazer. Porém, aqui Jesus diz, o galo não vai cantar antes que você me negue por 3 vezes. E nós sabemos o que aconteceu. Irmãos, quando o nosso amor é colocado apenas de palavra, ou colocado apenas em questões do nosso sentimento, do que eu gosto ou o que eu não gosto, daquilo que realmente me alegra ou que me entristece, nós teremos um amor torto. Um amor que vai de acordo com o seu dia a dia, conforme está o seu humor. E não é difícil você pensar que às vezes, irmãos, nós deixamos de vir à casa do Senhor porque nesse dia surgiu um compromisso enorme, que é de almoçar na casa de um amigo. Nesse dia nós não vamos à casa do Senhor porque o cansaço é demais. Afinal de contas, ontem eu peguei piscina o dia inteiro. E aí, quando a gente liga uma coisa com a outra e a gente vai aumentando esse círculo, a gente vai ver, irmãos, que muitas vezes o que nos traz, de fato, a estar na presença de Jesus, não é um verdadeiro amor, mas é uma questão do que eu gosto e o que eu não gosto. Quem vai pregar hoje? Não gosto. Quem vai ministrar o louvor? Eu gosto. Quem vai estar ali ou acolá? O que eu vou fazer? Eu gosto, eu não gosto. Isso não é amor. Isso é gosto. Mas Jesus continua, irmãos, e eu vejo que amar envolve uma segunda questão que ele diz, que é guardar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós olhamos os nossos dias, todo mundo tem opinião para tudo. Mas em que essas opiniões são baseadas? Quando nós observamos, irmãos, dentro do meio evangélico, tem tanta gente que faz a vista de ser um repetidor de alguns pastores teleevangelistas, mas não se dão ao trabalho de verificar se o que está sendo pregado é a palavra de Deus ou não é. Nessa manhã, se você apenas aceita o que eu estou lhe dizendo, sem investigar as Escrituras, você está sendo um crente desleixado com a palavra de Deus. Se você apenas ouve, leva para casa e não cata a Bíblia depois para falar, eu vou verificar se isso é assim mesmo, você não está sendo um bereano. Você não está fazendo aquilo que a palavra de Deus te ordena. Verifica todas as coisas e retende o que é bom.
E muitas vezes, irmãos, o que nós temos vivido e visto no evangelho do nosso país é, se fulano, e esse fulano já virou uma grande marca dentro do nosso meio de mídia, se fulano falou, eu nem discuto. Se Beltrano foi quem disse, é lei. Mas o que Jesus está dizendo é, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Qual é o paralelo para eu responder algo diante de um fato que está sendo noticiado a todo canto do nosso país? A palavra. Qual é o grande paradigma que eu devo ter, irmãos, diante dos comportamentos que estão diante de mim? Guardar a palavra. E eu queria te dizer, irmão, irmã, se você é apenas um frequentador dessa igreja aqui, e você não tem conhecido a palavra do Senhor, você é presa fácil para os inimigos que estão à sua espreita. Você vai ser levado pelo WhatsApp, você vai ser levado por Facebook, você vai ser levado pelos jornais que passam aí, você vai ser levado por líderes evangélicos, carismáticos, que conquistam o seu coração, a sua volição, que falam coisas que a palavra do Senhor diz que trazem certa coceira nos ouvidos. E você é presa fácil, achando que de repente está fazendo algo muito bom para o Senhor. Você é presa fácil quando você não conhece a palavra de Deus, a ponto, meu irmão, disso ser realmente algo que fortaleça o teu coração no dia a dia. Você vai ser levado por movimentos sociais, porque essa gente se prepara para falar. Eles não falam assim do nada. A gente vê algumas coisas que são de paixão, mas tem muita bagagem por trás para te levar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Meus irmãos, vamos olhar para a palavra do Senhor. Versículo 5 do capítulo 14. Enquanto Jesus estava falando com eles, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou receber vocês com meu Pai, e vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé então disse ao Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais. Jesus havia acabado de falar, meu irmão, versículo 4. No 5 ele diz, não sabemos como saber esse caminho. Como, Senhor? Irmãos, nos nossos dias as pessoas levantam algumas questões que às vezes são bem maquiavélicas, às vezes são sutis. E nós, antes de consultarmos a palavra do Senhor, a primeira coisa que a gente joga é, olha, eu acho, e aí desanda a falar. Porque o nosso tempo, irmãos, é um tempo de pressa. As pessoas falam antes de ouvir, as pessoas não querem conhecer o que está sendo falado. Mas aqui, o discípulo do Senhor, Tomé, diz, Senhor, não sabemos. Aí Jesus lhes responde, versículo 6, eu sou o caminho. Tomé, eu estou junto contigo, você ainda não percebeu que eu sou esse caminho que você está procurando? E aí ele continua, versículo 7, se vós me tivesseis conhecidos, ou seja, se vocês estivessem prestando atenção, Tomé, nesse tempo que a gente está junto, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, ou seja, estou diante de vocês. Irmãos, uma situação óbvia até certo ponto, mas Tomé demonstra, Senhor, de fato tenho dúvidas. Versículo 8, um outro discípulo diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Filipe está pedindo a Jesus? Um sinal. Um sinal. Jesus, estou andando com você, estou entendendo o que você tem falado, eu sei que eu preciso crer no Pai, o Senhor podia fazer um milagrinho para eu ver que o Pai está do meu lado. Quantas vezes você já não orou dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas o Senhor podia me dar um sinal? Quantas vezes, irmãos, nós não oramos dizendo assim, Senhor, eu sei o que é certo fazer, mas o Senhor podia realmente mostrar algo para que eu creia. O Senhor podia, Deus, fazer alguma coisa para que eu tenha certeza. Isso me lembra um jovem, alguns anos atrás,
que sentou comigo depois de um culto e falou assim: pastor, eu estou querendo fazer uma tatuagem. O que o senhor acha? Gastei com aquele jovem cerca de meia hora conversando. Depois de conversa vai, conversa vem, argumento para cá, argumento para lá, mostrei um lado, mostrei o outro e tal. Ele vira e fala assim: obrigado, pastor, mas eu vou orar ao Espírito para ele me revelar. Pensa na vontade de um pastor nessa hora. Tipo assim, dá um pedala, está aqui a revelação. Por quê? A gente mostra algumas coisas biblicamente, mas nem sempre é suficiente. E aqui Filipe está dizendo para Jesus: Senhor, tem 3 anos que nós estamos andando juntos e tal, maravilha, mas mostra-nos o Pai. Quase que humilde aquela oração, irmãos. Quase que de fato assim, alguém que mostra: Senhor, porque eu sou mais espiritual, eu preciso ter um contato que vai além do que isso que está aqui. Veja o que Jesus fala para ele então. Versículo 9. Felipe, tem tanto tempo que a gente está junto e você ainda não tem me conhecido. Irmãos, nós vivemos uma época em que a palavra do Senhor tem se tornado insuficiente para muitos. O que é pecado, para de pecar. Não fica esperando que o Espírito Santo venha e apareça. Isso é pecado. Meu irmão, se você sabe que tem que agir assim com outro irmão, haja. Mas às vezes a gente diz: Senhor, me revela. Às vezes, irmãos, nós colocamos o Senhor numa questão de querer colocá-lo na parede. Ah, o Senhor não tem falado, essa igreja é muito fria. Porque nós queremos, irmãos, uma fé que seja tão particularizada que a gente de repente possa dizer assim: o Senhor falou comigo. E isso é sair de um aspecto de comunhão. Porque na realidade, o que você precisa aprender e vivenciar para crescer está aqui. Então, se você é alguém, meu irmão, minha irmã, que foge dos compromissos financeiros da igreja, foge de dízimo, foge de oferta, esperando que haja uma palavra nova nesse sentido, você tem estado num momento realmente distante da palavra de Deus. Se você é alguém, meu irmão, minha irmã, que tem andado com o pecado e está esperando algo novo para você sair desse pecado, toma jeito em nome de Jesus. Não brinque com a palavra do Senhor, porque ela não veio para que você fosse satisfeito particularmente, ela veio para a igreja do Senhor crescer. Marido, se você não tem tratado bem sua esposa, aprenda com a palavra do Senhor. Esposa, se você não tem amado seu marido, aprenda com a palavra do Senhor. E assim, pais junto aos filhos e filhos aos pais, irmãos dentro da igreja e irmãos fora da igreja. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma última questão, meu irmão. A gente muitas vezes fala de amar, mas uma terceira qualificação que eu posso aprender nesse texto é que amar é obedecer a palavra. Não basta apenas você conhecer. Não basta apenas você ter argumentos para falar. Não basta você saber muitos versículos e cada vez que alguém diz alguma coisa para você aqui, você diz um outro acolá. A questão é, eu tomo a decisão de se o meu Senhor mandou ir, eu tenho que ir. Ainda que eu saiba que seja perigoso. Ainda que eu diga: Senhor, tem muita coisa ali que não vai me fazer bem. Ainda, meus irmãos, que eu vá dizer: Senhor, vai ficar amargo esse prato. Se Ele mandou eu comer, eu tenho que comer. E o que eu quero dizer com isso? É que às vezes você vai ter que lidar com irmãos que nem sempre são os mais legais com você. Às vezes, meu irmão, você vai ter que pedir perdão numa situação que você sabe que vai te humilhar, vai te trazer realmente uma questão de você se rebaixar. Às vezes, e eu posso te falar com toda certeza como um crente em Cristo, 100% das vezes, você vai ter que se negar para dizer: Jesus, eu vou tomar a minha cruz.
Porque no momento em que você coloca, eu só faço tal coisa na igreja, ou eu só vivo tal coisa na minha vida, porque isso me agrada, e quem não gostou, que se afaste de mim, meus irmãos, na realidade eu estou quebrando a palavra do Senhor. Estou quebrando a palavra do Senhor. Quando nós pensamos, irmãos, em Jesus trazendo essa palavra, nós vamos ver que amar é obedecer. Amar significa tomar atitudes que de fato demonstrem que há algo envolvido nisso. Como que eu sei que Deus me ama? Você responde como essa pergunta? Olhando para as palavras do próprio Jesus, João 3,16 diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele fez algo. Ele saiu da inércia. Deus não ficou, irmãos, da sua eternidade, da sua glória, dizendo, amo vocês, criaturas minhas. Mas o texto diz que ele amou aqueles que ele iria salvar de tal maneira que ele entregou o seu filho para morrer por eles. Para que todo aquele que tomasse também uma atitude, crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Meus irmãos, como é fácil dizer eu te amo hoje em dia. É ou não é? O mundo está correndo atrás disso. Você tem dia do amigo, dia do abraço, dia do beijo. Mas nós vemos poucas atitudes, irmãos, que de fato declaram algo sobre o amor. Mais ainda, meus irmãos, quando nós falamos que Jesus está ensinando que amar significa, de fato, obedecer, tomar uma atitude, nós vamos ver que o grande mandamento que ele disse era exatamente nós aprendermos a amar ao Senhor. Jesus aqui está repetindo uma palavra que ele já havia dado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, de 36 a 38, e você vai ver que alguém indaga Jesus dizendo assim, qual é o maior dos mandamentos? Mais ou menos assim, se eu quiser chegar no topo, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser ter um parâmetro para a minha vida espiritual, para eu saber de fato que eu estou caminhando para o alto, que eu estou indo além, qual é o parâmetro? E aí Jesus diz o que lá? Quem abriu pode ler para mim bem alto, Mateus 22, 36 a 38. Mais um texto, irmãos. Agora volta lá para o Antigo Testamento e você vai ver esse mandamento. Deuteronômio capítulo 6. E agora nós vamos encerrar. Deuteronômio 6. Quando Jesus está falando com seus discípulos, Jesus não estava trazendo algo novo. Mas Jesus estava fazendo aqueles homens se lembrarem de tudo aquilo que eles aprenderam na sua infância. Deuteronômio 6, 4. O texto diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora veja, versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno. Não é algo, irmãos, que a gente tem aquela liberdade para dizer assim, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu penso, hoje eu não penso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, aqui é no centro da tua vontade. Mas olha como o profeta Moisés vai abrindo essas questões, irmãos, para os seus seguidores. 7. Ensine isso aos seus filhos. Fala assentado na sua casa, andando pelo caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Ou seja, o amor a Deus, irmãos, é algo que tem que estar presente na minha mente o tempo todo. Sendo que eu preciso ser cada dia sondado pelo Espírito de Deus para saber se eu não estou caindo em alguma armadilha, achando que aquilo é amor ou não. Continuando, versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Irmãos, muita gente tem
trazido nessas últimas décadas aquela questão, qual é o sinal da besta? E aí as pessoas falam de chip, falam de alguma coisa na mão, falam de alguma coisa na testa. Nós já vimos a mente e o trabalho dos filhos do anticristo. Mas olha, os filhos de Cristo também as atarás como sinal aonde? Na tua mão, nas tuas obras. E também na sua mente. Antagonismo àquilo que nós vemos no trabalho de Satanás. Se o mundo de hoje, irmãos, é um mundo cada vez mais louco, os crentes cada dia mais têm que se envolver em conhecer os seus tempos e respondê-los à luz da palavra de Deus. Depois ele diz, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ou seja, aonde você vive, você deve realmente aprender e vivenciar a amar o Senhor. Meus irmãos, nós queremos ser abençoados por Deus. Voltando para o texto de João, Jesus vai dizer assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que não ama só de palavra. É aquele que conhece a palavra de Deus. É aquele que obedece a palavra de Deus. Mas olha o que acontece com essa pessoa. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Você quer encontrar o favor de Deus na sua vida? Você quer encontrar direção, sabedoria para você caminhar diante de Deus? Quantas vezes você está buscando respostas para tantas coisas, mas você está buscando em tantos lugares e você ainda não abriu esse livro para dizer, eu vou comer até o fim. E Jesus continua, eu também o amarei. A obra da graça de Cristo não está parada. Não está parada. E eu vou me manifestar a essa. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sentindo que estamos sós, andando cansados, não tem paz. E Jesus está nos dando o caminho da paz, o caminho do descanso, o caminho de vida, o caminho da sabedoria, é a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Ele vai continuar depois dizendo que daria o Consolador para nos mostrar isso e nos deixaria paz, uma paz que não vem como a paz do mundo, mas uma paz que realmente repousa no Senhor. Jesus também disse, irmãos, que no final dos tempos, por conta da grande iniquidade do mundo, o amor se esfriaria. Você talvez esteja experimentando o esfriar desse amor. E a gente precisa voltar e entender que Jesus estava dizendo ali que de fato o amor seria esfriado. Mas cabe ao servo do Senhor lutar contra isso. E eu queria te convidar a orar por isso nessa hora. Que Deus não deixasse o seu coração esfriar. Que Deus não deixasse o seu coração ficar buscando respostas em coisas periféricas. Eu não tenho nada contra, meu irmão, minha irmã, você buscar auxílio em psicologia. Eu não tenho nada contra você entender o aspecto sociológico dos nossos dias. Eu não tenho nada contra você buscar todo tipo de entendimento, sabedoria e instrução. Corra atrás disso, louvado seja Deus. Mas se você perder o centro das coisas, você terá todo o seu caminho torto. E isso Deus não quer para você. Baixe sua cabeça, vamos orar.